Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã. Porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado. Te saúdo neste sábado da 33ª semana do Tempo Comum, hoje dia 19 de novembro, quando a Igreja celebra a memória dos santos mártires, presbíteros e mártires, São Roque Gonzales, Santo Afonso Rodrigues e São João del Castilho. Queremos, então, de um modo muito especial no dia de hoje, contar com a intercessão desses santos mártires sobre nós, sobre nossas famílias. Para rezarmos melhor, ouvindo a palavra de Deus e o ensinamento da Igreja, clamemos a ação e a unção do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste 19 de novembro, meu irmão, minha irmã, a Igreja na sua liturgia nos traz o Santo Evangelho. O texto do Evangelho de hoje está em São Lucas, no capítulo 20, nos versículos de 27 a 41. Ouçamos atentamente, com devoção, essa palavra de Deus, que alimenta a nossa alma. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7, todos morreram sem deixar filhos. Por fim morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, e já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chamou o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele.
alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, ouvimos este Santo Evangelho neste sábado, que nos apresenta uma discussão muito forte no tempo de Jesus. Existia um certo conflito, uma rixa entre alguns grupos de judeus, por diversos motivos, mas um dos motivos era o tema da ressurreição. Os saduceus, os sacerdotes, no caso, aqueles que cuidavam do templo, aqueles que tinham a missão de zelar pelo culto no templo de Jerusalém, era um grupo, por exemplo, que não acreditava na ressurreição dos mortos. Eles não acreditavam em anjos, não acreditavam na vida após a morte, não acreditavam em demônios. Era um grupo que se limitava, no que diz respeito às Escrituras, a aderir como divinamente inspiradas apenas a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, que nós chamamos de Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Números, e desprezavam todo o resto da Escritura antiga. E, do outro lado, haviam os fariseus, mestres da lei, que acreditavam na ressurreição dos mortos, na vida após a morte, acreditavam nos anjos, acreditavam nos demônios. Além dos textos da Torá, acolhiam também como escritura sagrada os profetas e também os livros sapienciais. Então, esses grupos estavam ali em Jerusalém. No templo estavam os sacerdotes, os mestres da lei, os fariseus, cuidavam das sinagogas, aquele espaço onde os judeus iam aos sábados para escutar a palavra de Deus. Hoje nós vemos esses 2 grupos aparecendo no Evangelho. Um logo no começo para questionar Jesus e tentar pegar Jesus numa armadilha. O outro no finalzinho do Evangelho para elogiar Jesus, porque Jesus respondeu bem. A verdade é que esses 2 grupos vão se alternando durante a vida pública de Jesus para tentar pegá-lo em alguma infração com relação à lei de Moisés. Hoje a vez é dos saduceus. Eles não acreditam na ressurreição. E Jesus prega a ressurreição e a vida. Por isso eles dizem, contam uma hipótese, um caso, apontando a chamada lei do levirato, onde Moisés diz que se um homem casado morre e não deixa descendência, seu irmão deve casar-se com a viúva para garantir descendência e propriedade. Então, eles perguntam, aliás, contam o caso. Uma mulher teve um marido, morreu. Depois ela casou sucessivamente com todos os irmãos dele, com 7. Com os outros 6. No fim, morreu ela também. Mas nenhum daqueles irmãos deixaram descendência. Aí a pergunta, de quem ela será esposa?
lá na eternidade, lá no céu? Se existe ressurreição, ela será esposa de quem? Afinal de contas, ela foi casada com os 7? Querem pegar Jesus nessa armadilha. E Jesus benissimamente responde: no céu ninguém se dará em casamento. No céu não haverá essa necessidade até fisiológica do matrimônio. No céu Deus bastará a todos. Só isso bastará. Ninguém será esposa de ninguém, esposo de ninguém, porque todos viveremos em Deus. Isso é o suficiente. Por isso Jesus é elogiado pelos fariseus, pelos mestres da lei, nesse evangelho. E esta é a realidade, irmãos. O ser humano é consciência. Então, se alguém perguntar: será que depois de morrermos nós vamos nos reconhecer lá no céu, lá na eternidade, lá em Deus? Vamos nos encontrar de novo e nos reconhecer? A resposta é sim. Porque o ser humano não perde a consciência com a morte. O ser humano é consciência. Agora a pergunta: mas lá no céu, nós vamos nos comportar como pais, mães, filhos, esposo, esposa? Não. Porque lá o amor será único. E com o mesmo amor que alguém que foi esposo aqui na terra terá pela esposa no céu, é a que terá pelos filhos, é o que terá pelo colega de trabalho, é o mesmo amor que terá pelo patrão, porque no céu seremos todos como anjos, diz Jesus. Ou seja, não teremos a necessidade dessas, digamos assim, desses afetos que nós temos aqui na terra. Lá seremos todos em Cristo. A nossa alegria consistirá em ver Deus face a face e participar da sua vida. Para isso, no entanto, é preciso que neste mundo possamos cultivar o amor, a misericórdia, a partilha, para podermos experimentar essa graça que Deus tem reservado para nós. Que Jesus nos ajude, então, a cumprir essa palavra, a viver essa palavra. Que Nossa Senhora e também São Roque Gonzalez, Santo Afonso Rodrigues, São João del Castilho, presbíteros e mártires, rezem por nós. Amém. E o céu